Olá, bem-vindos, eu sou a Val Moura e hoje eu vou falar com a Solange. Nós vamos conversar, uma consteladora maravilhosa que vai trazer para vocês o conceito entre a constelação e a união com o Theta Healing. Se você está vendo esse vídeo gravado, passa um pouquinho para frente, a gente já vai começar. Quem está chegando aqui, bem-vinda. Fala para mim se vocês estão me ouvindo direitinho, se está saindo a minha voz aí. Bem-vindos, meus amores, vamos conversar com a Solange já já. Hoje tem sorteio de sessão, então se você ainda não está participando do sorteio, vai lá no post do sorteio assim que terminar essa live, marca lá 2 pessoas, segue as terapeutas para você concorrer a uma sessão maravilhosa. Bom dia, amores, bom dia, Fátima. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Maria. Bruna. Bom dia, meus amores. Fala pra mim se o som tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir. Que da última vez o meu fone não tava funcionando. Enquanto a Solange chega aqui, a gente vai falar sobre constelação e Theta Healing. Quanta gente, né, tem dúvidas sobre a constelação, se dá pra fazer as 2 terapias ao mesmo tempo. Vocês podem colocar dúvidas aqui sobre a constelação, sobre o Theta Healing. A Solange é uma terapeuta completa e ela vai responder as dúvidas de vocês e ela vai contar a experiência dela de como foi integrar o Theta Healing nos trabalhos dela de constelação. Enquanto ela chega, eu gostaria de ler para vocês a mensagem de hoje desse livro lindo que tá tão maravilhosa. Ouve aí, gente. 18 de agosto, não se deixe abater pela autocomiseração. Deixa eu baixar essa música. Não se deixe abater pela autocomiseração, ou você perderá as maravilhas dessa vida. Viva toda a beleza e todos os prodígios da vida. Caminhe com os olhos sempre bem abertos e aprecie a beleza que o rodeia. Viva um dia por vez e aproveite-o plenamente. Preencha cada momento com amor e agradecimento. Já agradeceu hoje pelo seu dia? Quando algo desarmonioso surgir, olhe à sua volta. Dê um jeito de trocar por algo harmonioso. Faça isso rapidamente, porque pensamentos negativos crescem como ervas daninhas num jardim e podem sufocar as lindas e delicadas flores. Aprenda a controlar os seus pensamentos, para que eles sejam apenas pensamentos de beleza, harmonia e amor. Quando seus pensamentos positivos estiverem bem firmes, automaticamente você procurará enxergar o melhor em cada situação. Só então você poderá relaxar e usufruir da alegria e da liberdade do espírito. Quanta verdade numa só mensagem, né, meus amores? Depois eu vou tirar uma fotinha e eu vou postar nos grupos e vou postar lá no meu stories para vocês terem e lerem novamente, porque é legal. Tem umas pessoas que são visuais, elas gostam de pegar e ler ela mesma. Eu sou assim, eu não adianta eu ouvir uma mensagem, eu tenho que ler. Bom dia, gente, que tá chegando. Vocês estão bem? Bom dia, Adri. Bom dia, amores. Cris, Simone, querida, bem-vinda, queridas. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Se alguém puder colocar aí no comentário que tá me ouvindo, o som tá bom, pra mim seria ótimo. E eu já vou chamar a Solange pra gente começar a falar sobre a constelação, sobre o Theta Healing e a constelação, como que ela fez para unir tudo isso. Obrigada, Adri. Deixa eu ver se a Solange tá por aqui. Acho que ela não chegou ainda. Bem-vindas, bem-vindas. Amores, vocês têm alguma dúvida sobre constelação? Quem aí já fez constelação, gosta e gostaria de entender melhor o que é? Tem alguma dúvida? Vai colocando aí
no chat aqui embaixo. Eu vou perguntar tudo para Solange, a gente vai destrinchar essa constelação, como que ela faz para unir a constelação com o Teta. Essa semana nós não tivemos reprogramação, eu vou fazer na próxima semana para vocês uma live linda de reprogramação, esperem! Para Solange, estou esperando ela aceitar. O Teta é incrível, com a constelação fica fenomenal. Pois é, gente. Bom dia, Sol! Vira a câmera para você. Vira a câmera. Só um momentinho. Aí. Ih, você tá de ladinho. Você quer que vire o celular também? Não entendi. Preciso virar o celular também? Você tá de lado. Teria que virar assim para ficar retinho. Isso. Peraí. Sim? Isso, assim. Assim fica melhor. As pessoas conseguem te ver melhor. Peraí. É que ficou travada aqui. Só um momento. Ok. Que bom, Bruna. Ela tá falando que o som tá ótimo. Nós já vamos começar. O Sol tá arrumando ali. Nunca fez, Verônica? Precisa fazer, viu? A constelação é maravilhosa. Ixi, tô baixinho aqui, Val. Peraí. Só um momentinho que... Bem-vinda, Cida. Oi, Eni. Bom dia. Bom dia, pessoal. A Sol tá só se arrumando ali e a gente já vai começar a conversar com ela. Tá, peraí. Deixa eu só virar. É que ficou muito baixo o meu suporte. Só um momentinho. Tá bom. Vou estar aguardando. A gente vai te esperar. Amores, podem ir colocando. Ah, que legal. O pessoal que já fez constelação e tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí no comentário enquanto a Sol está se arrumando ali. Que legal, Carlos! Bem-vindo! Meu colega da Ensino Mentor. Muito bem. Gratidão por estar aqui, querido. Que bom que você já fez constelação. A Sol é uma consteladora. É que eu tinha colocado o suporte de outro lado. Tá. Conseguiu arrumar aí, Sol? Tá bom? Ficou bom assim? Tá aparecendo? Assim eu tô te vendo bem. Tá tudo bem. Assim já tá bom. Tá ok. Tudo bem? Deixa eu travar bem para não cair. É isso aí. Tá ok? Ótimo. Bem-vinda, Sol querida. Que bom você estar aqui. Eu conheci a Sol no nosso grupo. A gente tem um grupo de terapias gratuitas já há muitos anos, acho que desde 2018, 2019. E a Sol é uma das terapeutas. Bem-vinda, Sol, se apresente, fale um pouquinho de você e eu vou fazer uma entrevista com a Sol. Então, eu vou estar aqui fazendo perguntas para ela e se vocês tiverem perguntas, coloquem aí. Bem-vinda, Sol, fica à vontade. Muito obrigada, Val. Realmente, nós começamos esse trabalho no grupo. Eu iniciei, na verdade, num estudo de psicologia racional, né? Foi lá que eu fiz o desenvolvimento, fui trabalhando a parte espiritual também, e aí eu fui conhecendo as terapias, né?
E eu gostei muito da constelação, trabalho já faz um bom tempo com a constelação. Trabalho com psicanálise, trabalho com a psicologia racional. E adoro as terapias, gosto muito, porque é uma maneira de ajudar as pessoas, de poder estar em contato com elas. A constelação que eu mais gosto nela é a questão de poder honrar os antepassados, de poder estar presente e estar o tempo todo nessa gratidão aos antepassados, principalmente aos pais. Que legal. Né? A relação com muito isso. Oi. Eu queria que você falasse o que é a constelação, né? Eu, quando eu fui fazer a minha primeira constelação, eu não entendi nada que estava acontecendo ali. Aí depois eu fui fazer com você. Eu fiz uma segunda constelação que eu fiz com você. A gente fez um atendimento online, né? Você me atendeu. Eu achei muito lindo, mas eu saí de lá também sem entender nada. Lógico que para entender você precisa ser uma terapeuta, mas as pessoas mais racionais, assim como eu, gostam de entender a coisa, né? E a gente não sabe nada, né? O que está acontecendo ali, quem que representa quem. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é a constelação, o que pode ser feito numa constelação, para o pessoal que está aqui que não conhece, ou que conhece e não entende nada na hora da constelação. Fala um pouquinho. Ok. A constelação ela é uma terapia muito breve, ela traz resultados muito rápidos, né? Por quê? Ela lida com o nosso sistema familiar. Porque assim como a gente traz cor de olhos, cor de cabelo dos nossos antepassados, nós também trazemos as crenças e os aprendizados deles. E isso, ele fica num campo mórfico. O que significa isso? São informações que qualquer um pode acessar, desde que use as técnicas, né? E na constelação são acessadas essas informações. Porque, por exemplo, se eu tive um antepassado que foi traído pela esposa, foi abandonado, foi deixado sozinho, automaticamente ele vai passar a não gostar das mulheres, achar que todas as mulheres são dessa forma. E sem perceber, ele vai passar esses aprendizados para os seus filhos, que vão passar para os seus filhos, e assim vai. E geralmente vai criar aquela ideia de que mulher é traidora, de que mulher não está presente no casamento, uma série de coisas. E isso passa de forma inconsciente. Não precisa ser falado verbalmente, né? Mas o comportamento da pessoa demonstra isso. E isso vai criar problemas lá na frente, para os descendentes. E aí, muitas vezes, esse descendente está sofrendo nos relacionamentos e não sabe por quê. E a constelação vem justamente para mostrar isso. Então, é feito com bonecos ou com pessoas, pode ser feito da maneira como quiser. A constelação mais assim visível, vamos dizer assim, né? Que as pessoas percebem mais o que está acontecendo, é quando é feito com pessoas. Porque a pessoa que é a facilitadora, ela vai escolher representantes entre os participantes. Esses representantes vão representar um familiar daquela pessoa que está sendo constelada. E como a pessoa não sabe, eu gosto de usar o método em que a pessoa não sabe quem ela está representando, né? Tem consteladores, facilitadores, que gostam de dizer, olha, você está representando a mãe ou o pai. Eu não gosto. Uhum. Por quê? Porque eu prefiro que a pessoa apresente aquilo que ela está sentindo realmente. Porque quando ela entra no campo mórfico, ela vai sentir
aquela pessoa que ela está representando. E aí ela vai poder passar para os presentes aquilo que ela está sentindo de alma, aquilo que ela sente realmente, porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa e o que a gente vê é só aparência, né? Eu não consigo ver você, Val, né? Consigo ver a sua parte física. Então, você pode me falar uma série de coisas, mas eu não sei o que está passando nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. E esse é o mais importante, porque todos nós somos, na verdade, um eu que sente, que pensa e que convive com todo esse exterior, mas o que as pessoas veem é somente essa parte física, né? É com que elas ficam. E na constelação, não, o que vai aparecer é justamente essa essência, esse eu que vai mostrar o que ele está sentindo e o que ele está pensando. E aí, com algumas frases de cura, a gente consegue fazer esse acerto entre a situação que ocorreu. Porque muitas vezes nós temos pessoas que foram excluídas, que foram abandonadas por diversas situações, né? Por diversas razões. Às vezes um aborto que a pessoa nem percebeu que teve, porque os antigos não iam em médicos. Então eles nem percebiam, às vezes, que tinham tido aborto. Ficava como uma menstruação mais forte só, né? Mas esse aborto, ele quer ser visto, porque ele pertenceu ao sistema, ele veio para o sistema. Então, ele precisa ser incluído. E muitas vezes ocorrem situações que a gente está batendo a cabeça, está com dificuldade, mas é porque alguém está querendo ser visto, alguém está dizendo lá, olha, me veja, eu pertenço ao sistema. É algum antepassado que está com essa Sim. energia aqui no agora, me bloqueando, né? Em alguma área da minha Sim. vida. Nossa, é muito interessante. Exatamente. Ô, Sol, eu lembro que Oi. a primeira vez que eu fiz, não foi com você, foi com uma outra pessoa. Eu fiz a constelação e eu saí da constelação muito chocada, assim, né? Muito chocada, porque apareceram situações assim muito antigas e a pessoa conduziu ali de uma forma diferente que você conduz, mas para ela estava tudo solucionado. Mas eu saí de lá com uma sensação de que eu precisava, meu Deus, é muita coisa, eu preciso trabalhar isso, porque eu já era Theta Healer, e eu falei assim, nossa, abriu assim tanta coisa, e eu saí de lá com muitas situações pendentes na minha vida. Eu falei, ok, trabalhou meu antepassado, mas e agora? Como que eu vou resolver daqui para frente, sabe? A pessoa acertou lá o pai, a mãe, a avó, a bisavó, a trisavó, sei lá. Só que eu saí de lá assim, e agora? Né? Aí eu falei assim, nossa, se a moça tivesse Theta Healing, ela ia me cuidar agora com os comandos do Theta Healing, ia ser muito mais fácil para mim ir embora, sabe? Eu saí assim, bem chocada, bem chocada. Eu falei, nossa, eu nunca mais vou fazer constelação na minha vida, porque não tem sentido. Sabe, Sol, eu saí assim, falando assim, ok, consertou a vida lá do meu avô e da minha avó e do não sei o quê, e a minha? Tipo, não resolveu, você entendeu? Aí, na minha visão, sem conhecer, lógico que deu resultado depois de um tempo, eu fui sentir tudo aquilo. Mas eu saí de lá e falei assim, meu Deus, essa menina precisa ter um Theta Healing, porque ela vai conseguir dar uns comandos na pessoa, a pessoa vai sair bem, né? Porque eu saí chocada da sessão. E aí depois eu conheci a Sol, vamos fazer uma constelação? Eu, não. E eu corria da constelação, gente, eu corria, porque eu ficava com aquele peso, eu falei, gente, eu vou fazer tudo de novo. Aí eu fui fazer com a Sol. E aí eu falei, fiz com a Sol, foi mais leve, porque eu já tinha uma experiência, né? Já tinha passado por aquela outra, já tinha reverberado muita coisa. E aí eu falei, Sol, se você fizer o Theta Healing e juntar, eu acho que vai ser fantástico, porque você vai poder trazer liberdade para a pessoa no aqui e agora, além de trazer esse acerto todo lá na constelação, você traz uma liberdade para a pessoa.
E aí, depois de tanto tempo, acho que 2, 3 anos, aí virei instrutora. E a Sol veio fazer o curso de Theta Healing comigo. E a partir de agora, Sol, eu quero que você me conta como que está sendo integrar o Theta Healing nas suas sessões. Como que está sendo isso? Se está sendo mais leve? O que você está vendo de diferença de você poder trazer uma outra técnica e integrar nas suas sessões, no seu dia a dia? Porque eu já olho isso, meu Deus. Fica à vontade. Porque assim, o que acontece? Realmente, a constelação, ela traz um resultado, mesmo a pessoa não percebendo. Mas o maior perigo da constelação é justamente isso, a pessoa que é facilitadora não conseguir dar esse suporte para o constelado, porque ele precisa, ele não entende tudo aquilo, ele está vendo uma situação, às vezes, muito traumática, uma situação que trouxe muitos problemas para o sistema, e aí é muito importante a pessoa que é o facilitador entender que a pessoa constelada está passando por essas dificuldades, né? Primeiro, ela precisa dar um suporte para essa pessoa, coisa que são poucos facilitadores que fazem isso. Por quê? A pessoa precisa, de primeira mão, entender que o que ocorreu no sistema dela ocorreu porque aqueles familiares, aquelas pessoas, é o aprendizado que eles tinham. É como eles podiam resolver a vida naquele momento. Então, isso é essencial. Ela entender que ela não pode julgar o que eles fizeram, porque talvez se ela fosse estar no lugar deles, ela fizesse até pior, né? E aí, o Theta Healing, ele veio para quê? Para facilitar esse atendimento com a pessoa, essa liberação. Porque essa pessoa, ela trouxe durante muito tempo esse aprendizado. Ela carregou durante muito tempo essa situação. Porque é importante também deixar claro que a pessoa não é vítima. Não é que ela está carregando um problema dos antepassados e que ela é a vítima. Não. Ela se ligou àquele problema porque ela tem um problema igual. Porque, de alguma forma, ela precisa resolver aquilo nos aprendizados dela. Então, foi ela que foi buscar essa situação para poder trabalhar isso e resolver isso, né? E o Theta Healing, ele vem realmente ajudar nisso. Ele vem mostrar, olha, aconteceu tudo aquilo, você se ligou naquela situação, e agora, vamos fazer uma limpeza com você? Vamos deixar esses conhecimentos, essas crenças de lado? Vamos trocar essas crenças? Porque o Theta Healing, ele vai fazer justamente isso, esse trabalho com as crenças. E uma coisa que eu gostei muito no Theta Healing é que eu vi 3 bases ali. Pode ser que não era essa a intenção da pessoa que formou o Theta Healing, né? Mas eu consegui ver ali 3 bases. Quais são? A primeira é o questionamento que o Theta Healing usa, que é muito parecido com o método socrático. Então, você questiona muitas coisas e você faz a pessoa trazer, né? E não você dar as respostas. Outra coisa é trabalhar com o inconsciente, que era a base de Freud. Freud também fazia os questionamentos, mas ele tinha uma preocupação muito grande com o inconsciente, porque nós agimos, nós somos motivados por aquilo que está no nosso inconsciente, e não por aquilo que a gente acredita que pensa e os motivos que a gente acha que tem, né? E o terceiro foi o Joseph Murphy, que é aquela questão de você levar tudo isso
para algo maior, que no Theta Healing é chamado Criador, né? Levar para o Criador, mas é justamente essa técnica de você perceber que você faz parte de algo maior, de que você não está sozinho nesse universo, né? E você entregar isso, de você permitir se curar. Então, o Theta Healing veio facilitar nesse sentido, porque ele me permite liberar da própria pessoa essas crenças e esses aprendizados que ela vai pegando durante esse tempo. Que lindo. Essa era, assim, realmente a base do Theta é toda essa mesmo. A conexão com o Criador, a liberação de traumas, a liberação de crenças, liberação de antepassado, né? Porque muitas vezes a gente está carregando eles todos nas nossas costas e a gente vai fazendo esse desligamento, né? Esses divórcios, separação energética, tudo isso é possível com o Theta e vai trazendo muito mais liberdade. E você percebeu os resultados? Deu uma melhorada? Como que é os resultados hoje? Assim, você sente que que os seus clientes, eu não sei como é que chama, cliente mesmo, né? Não é paciente, que seus clientes de constelação, como que eles se sentem assim? Você percebe que saiu melhor da constelação? Você tem mais resultados, depoimentos? Como que tá agora, Sol? Sim, eu consigo ver esses resultados e eles mesmos colocam depois o resultado, né? Eles trazem esse retorno. É muito engraçado porque, assim, eu tenho pessoas que são meio fiéis à constelação, iniciaram com a constelação. E eu sempre busquei trazer mesmo a constelação com as bases que eu tinha do conhecimento da psicologia racional, no sentido da pessoa entendendo que ela é um ser único e que ela é um ser que sente, pensa, que ela não é um corpo, né, que está aqui para passar por essa vida brincando, vamos dizer assim. Então, antes da constelação, eu sempre dava todo esse aparato de poder explicar uma série de coisas, né? E mesmo depois, uma técnica que eu uso e que são poucas as pessoas que usam, depois da constelação eu faço uma rodada para que a pessoa possa entender tudo aquilo que aconteceu, né? Porque eu aprendi pela constelação que, assim, depois que você fez, você não se fala mais nela, você deixa os movimentos acontecer. Mas eu senti muita necessidade de colocar esse conhecimento, da pessoa perceber o que aconteceu ali naquele campo, o que é que ela pode tirar daquilo, e dela poder perguntar aos participantes o que é que eles realmente sentiram, né? Porque a pessoa pode esclarecer melhor o que ela sentiu. Eu já vi pessoas sair da constelação falando assim, nossa, mas ele tem todos os trejeitos do meu parente, né? Ele fala igual, ele falou até frases iguais, nesse sentido. E aí, nessa rodada, é possível colocar isso. E, principalmente, quando eu faço o final da constelação, agora, eu utilizo o amor incondicional para que todos recebam e para que todos que participaram possam realmente liberar aquilo que eles sentiram no campo. Então, facilitou até nesse sentido. Porque tem representantes que se apegam muito ao campo porque aquilo tem a ver com a história dele, né? Muitas vezes tem algo que ele precisa curar e aí ele não quer soltar. Ele quer participar ainda daquela sensação. E aí eu faço essa rodada de amor incondicional e de liberar essa situação para que a pessoa fique livre mesmo, para que ela possa fazer a cura dela enquanto aquilo que ela tem de aprendizado. Sim. E não com a história do outro, não com
a situação do outro. Nossa, muito Né? maravilhoso, né? Se você poder unir essas duas técnicas. Tem uma pergunta Sim. aqui, Sol, da Fátima. O que significa quando você fica o tempo todo de costas? Deve ser durante uma constelação, se a pessoa ficou o tempo todo de costas. Você tem alguma resposta? Quando ocorre isso, geralmente aquele familiar, né, que o representante está mostrando a situação, é porque aquele familiar ele não está olhando para a família. Muitas vezes ele está olhando para a morte, ou muitas vezes ele está olhando para quem faleceu no sistema e não foi olhado. Porque muitas vezes nós temos histórias. Imagine assim, a constelação ela pega até a 7ª geração, né? Olha quantos parentes são aí, né? Mais de 4.000 pessoas, vamos dizer assim, por base, só por base, né? São muito mais, depende da família, né? Então, muitas vezes, alguém faleceu, às vezes foi um aborto que não foi visto, então tem algum falecimento aí que ninguém ficou sabendo. E esse representante está olhando para isso. Então, é muito importante verificar para quem ele está olhando. E muitas vezes também, alguém que já se foi do campo dele, por exemplo, uma mãe que já faleceu, um pai, e aquela pessoa não conseguiu olhar para a vida. Ela continua olhando para esse falecido, querendo seguir ele, né? Querendo acompanhar ele, porque não conseguiu perceber que, olha, agora é o meu momento de viver, agora é o meu momento que eu tenho que olhar para a minha vida, né? Então, isso é muito importante no campo, de buscar para quem ele está olhando e fazer esse acerto, fazer essa cura também. Legal. Né? Ô, Sol, você pode dar alguns exemplos assim do que pode ser tratado numa constelação? N coisas, muitas coisas. Relacionamento, depressão, ansiedade. As pessoas hoje em dia falam muito do TDAH. Isso tem a ver também com a constelação, pode ser tratado. Problemas de prosperidade, de abundância, de emprego. Às vezes a pessoa não consegue parar no emprego porque ela não percebe que ela está honrando alguém. Porque o mais importante na constelação é perceber isso. Quando nós estamos olhando para alguém do sistema, é porque nós estamos querendo honrar essa pessoa. Só que nós honramos da pior maneira, porque nós continuamos repetindo a história dela. Nós continuamos trazendo a história dela o tempo todo. E o importante é olhar para a história dela e dizer, olha, você viveu isso, você passou por isso, eu honro o que você passou, mas eu sigo o meu caminho. Então, a constelação, ela permite isso. Olha, eu aceito tudo o que você passou, eu honro tudo o que você passou, mas agora eu sigo o meu caminho. Né? Essa é a maneira mais honrosa de olhar para os antepassados. É olhar com esse amor de entender que cada um tinha força para carregar aquilo que passou. Então, agora, eu só posso olhar para eles com amor, né? Com muito respeito pela história deles. Que lindo, muito lindo tudo isso. Ai, eu estou amando porque era tudo que eu buscava, unir realmente as terapias, né? O Theta, a terapia multidimensional, a constelação e tantas outras coisas maravilhosas que a gente acaba percebendo que uma pessoa como você falou, um ser único, né? Então, eu vou precisar de uma constelação com Theta Healing, a outra vai precisar
precisar de uma constelação com uma terapia multidimensional, às vezes só uma constelação, às vezes só um Theta Healing. E como é importante ser um terapeuta completo, né? A Sol, ela tem a constelação, a terapia multidimensional, psicanálise, uma porção de outras coisas, e agora o Theta Healing. Eu gostaria só que você falasse um pouquinho. Gente, se vocês tiverem perguntas para a Sol, coloca aí. Constelação, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para a Sol, põe aí no chat, tá? O Marcelo tá falando, ó, parabéns pelas explicações, muito esclarecedoras. Obrigada, Marcelo, gratidão. Olha, a Rose, a Sol brilha, quero fazer com ela. É isso aí, Rose. Quem sabe você não ganha uma sessão da Sol hoje? A gente vai sortear uma sessão com a Sol e é só vocês participarem. Quando terminar aqui, eu vou colocar lá no Stories o link para vocês entrarem no post e participar do sorteio. O que eu ia te perguntar, Sol? Para você falar um pouquinho da sua experiência com o Theta, depois que você fez o curso, começou a trabalhar em você, os seus próprios resultados, né? Eu sei que você já é terapeuta há muitos anos, você já praticava em você, né? Já atendia pessoas. Como foi colocar essa sua experiência, unir essa experiência com o Theta Healing na sua própria vida? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o curso de Theta Healing. O Theta Healing ele facilitou muito, porque assim, ele permite, como você entra, né, nessa condição, nessa onda Theta, você consegue acessar melhor o seu inconsciente. Por quê? O inconsciente ele é muito difícil. Aquilo que está escondido no inconsciente é justamente porque me traz dor. E eu não quero ver. Né? Mexer nisso é muito dolorido. Então, o Theta permite que você veja isso e limpe sem acessar toda essa dor. Né? Sem você precisar ficar revivendo toda essa dor. Porque, geralmente, quando a pessoa tem um trauma, eu acho muito engraçado, porque as pessoas costumam dizer assim, isso aqui é um trauma para mim. Não, gente, desculpe, não é um trauma. Aquilo que você lembra, aquilo que você experienciou e foi dolorido, mas você ainda tem acesso a isso, não é um trauma. O trauma é justamente aquilo que você não consegue acessar, aquilo que ficou escondido lá no inconsciente, a ideia, o acontecimento ficou escondido, mas a sensação está o tempo todo querendo sair. Então, para acessar isso, você precisa de alguém que te ajude, alguém que te possibilite a buscar essa ideia que você não quer, né? E aí o Theta Healing, ele permite isso. E o que eu acho muito interessante no seu grupo, Val, e que eu adorei fazer com você, é que você tem um grupo de troca. Porque muitas vezes, por mais que você escave as crenças, as ideias, mas se você tem realmente um trauma muito dolorido, você precisa de outra pessoa. Porque você vai até um certo ponto e depois você não consegue. E essas trocas a nossa mente, isso. A mente não quer que você acesse aquilo para você não sofrer de novo. Então, para você fazer um autoatendimento, muitas vezes você chega até um lugar e dali ele te leva para outros lugares, ele te dá coceira, sono, né? Você apaga fazendo a meditação. E quantas vezes eu não apaguei fazendo a meditação porque a mente não quer que você acesse? E aí esse grupo de prática é um grupo que vocês vão trocar o tempo inteiro de praticantes, né? Os alunos vão para esse grupo. Isso possibilita um atender o outro. E isso é maravilhoso. Eu pratico práticas até hoje, trocas de práticas até hoje. Porque, gente, existem coisas que a gente não acessa, a mente não deixa, ela não quer que a gente sofra. Ela quer proteger a gente, né, Sol? Pode continuar. Exatamente. E é por isso que muitas vezes, quando eu vou atender, tanto com a psicanálise, eu acabo utilizando o Theta Healing, acabo utilizando a multidimensional,
ou os movimentos da constelação, e o inverso, quando eu vou fazer alguma terapia, eu uso o meu conhecimento da psicologia racional, da psicanálise, por isso, porque muitas vezes você tem que estar atento que o cliente, ele vai tentar pular, ele vai tentar fugir daquela situação, né? E é onde você precisa chegar. Terapias também possibilitam essa aproximação mais fácil, né? Atingir esse ponto de uma maneira mais leve, mais tranquila, sem o cliente sofrer tanto. Que lindo, é isso aí. Muitas vezes, assim, não precisa falar do trauma, você não precisa ficar ali remoendo, né? Aquela situação. Às vezes, quando a Sim. gente faz terapia há muitos anos, não desmerecendo a terapia, mas a gente fica falando daquele trauma, chorando de novo e sofrendo de novo todas as vezes. Eu fiz terapia há muito tempo e todas as vezes eu falava da mesma coisa. E no Theta Healing é diferente, você não precisa falar da dor, né? Você precisa saber onde que ela começou, só isso. A partir dali, descobrir os aprendizados, as serventias, colher tudo isso na tua alma e reprogramar a tua mente, né? Com os comandos do Theta Healing. Meus amores, tem mais perguntas? Todo mundo querendo ganhar a sessão aqui, só. Uma coisa que você falou, Val, é muito importante. Porque, assim, o indivíduo, ele busca o prazer, né? Ele está fugindo do desprazer. Ele só se move se ele estiver em desprazer. Porque ninguém se mexe na cadeira se estiver em prazer. Ninguém toma água se o corpo estiver hidratado e estiver em prazer. Então, a gente se movimenta por estar em desprazer, né? Nós nos movimentamos. E buscamos esse prazer-poder, que é de poder controlar a situação, de poder ter um prazer do qual eu possa tirar o maior proveito. Mas isso não quer dizer que eu vou conseguir, né? Muitas vezes as ações que eu tenho são piores, me levam a um desprazer maior, né? Eu costumo dizer assim, aquela pessoa, né, aquela adolescente que diz que quer casar com um médico, que quer ter uma vida de esplendor, mas ela vive no baile funk, ela vive no barzinho da esquina, ela nem sequer estuda para ser enfermeira, para ser uma auxiliar, para estar perto do médico, ela não vai atingir nunca, né, o objetivo dela, ela não vai ter esse prazer nunca, porque as ações dela são contrárias àquilo que ela diz que quer. Então, o importante é isso. O que é que eu realmente quero? Minhas ações são eficazes para atingir? Se não são, eu tenho que verificar o que está ocorrendo, o que eu posso fazer para poder atingir o prazer que eu quero, né? E aí, as terapias, elas vêm justamente nisso, buscar clarear para a pessoa o que é que ela está fazendo, qual o caminho que ela está tomando e o que ela precisa fazer para que ela atinja o prazer que ela quer, para que ela tenha uma eficácia nas ações dela, né? Então, isso é muito importante. E isso é só tendo um terapeuta que ajude, é só tendo alguém que possibilite com que ela acesse esse inconsciente e que ela possa trazer isso para a consciência, né? É isso mesmo. Eu tenho uma afirmação aqui do Carlos. Ele está falando que existem ferramentas que permitem tratar traumas sem remoer o fato, como a PNL. Eu também conheço a PNL, Sol também, né? A gente Sim. usa a PNL no dia a dia, a PNL, o Theta Healing, terapia multidimensional, várias terapias assim que Hipnose, a o que for hipnose, preciso. que possibilitam isso, né? Da gente não ficar remoendo aquela dor. Por isso que fica mais suave, a sessão fica mais leve, né? Quem realmente quer algo, procura maneiras de realizar seus objetivos. É verdade, Carlos. Concordo. Meus amores,
A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, só o projeto que a gente está com os alunos do Avançado e do Digem, né? O projeto popular agora no mês de agosto, de atendimento popular. Então, Sol, pode falar um pouquinho sobre o projeto? Sim. Esse projeto foi montado pela Val, né? Ela que foi a iniciante, e tem vários participantes. Eu tenho medo de esquecer o nome de alguém, tá bom? Não, nem A precisa falar Sandra, a os nomes, Priscila. não. Ah, tá ok. Tá ok. Olha, gente. No Insta da Val tem toda a lista, né? Nós somos participantes para poder levar o Theta Healing para pessoas que não conhecem e para pessoas que não têm a condição de realmente pagar o valor de uma sessão. Então, o valor está bem popular, bem abaixo daquilo que é uma sessão de Theta Healing, né? Justamente para isso, para poder atingir essas pessoas e poder possibilitar elas que tenham esse conhecimento e que tenham essa melhora no caminho delas. É isso. Então, é um atendimento normal de 1 hora, onde você vai tratar qualquer situação Sim. da sua vida, qualquer situação que você esteja passando, que esteja sentindo que existe bloqueio. E tem gente que até nem sabe qual é o bloqueio. Tudo bem, você só pode, você chega lá e a terapeuta vai fazer uma leitura, vai fazer uma anamnese com você, vai descobrir qual é o problema e vai aplicar a ferramenta Sim. ali, o Theta Healing ou os conhecimentos que ela tiver ali naquele momento, né, Sol? A agenda está aberta até o dia 31 de agosto, são várias terapeutas. Assim que terminar a live, eu vou postar lá no meu Stories, para quem quiser procurar alguma terapeuta, a Sol e as outras meninas que já fizeram a live comigo, são pessoas que já estão há mais de 1 ano atendendo, que são pessoas que estão preparadas, que estão treinando o tempo inteiro comigo. Vocês sabem que eu pego no pé das minhas alunas para realmente treinar. E quem eu coloquei ali para atender são pessoas que eu confio, que eu sei que estão atendendo, que atendem muito bem, tá, gente? Então vai ter esse atendimento popular. Posso falar uma coisinha? Só um esclarecimento, né? Porque você leu a colocação do Carlos, que ele fala que quem realmente quer algo busca realizar, né? O problema não é que a pessoa não busque, todo mundo busca realizar aquilo que deseja. O problema é que, como os comportamentos, a maior parte são inconscientes, o que significa que, às vezes, o método que a pessoa usa, os meios que ela usa para realizar, é que não são eficazes, é que não levam ela até o caminho. Ou então, se leva de uma maneira demorada. Então, acessar esse inconsciente, saber o que ela realmente quer e quais os caminhos ela está tomando e quais são realmente os caminhos que ela precisa, isso pode ajudar mais a facilitar, vamos dizer assim, a busca dela e atingir o objetivo que ela quer. Então, realmente, existem diversas técnicas, mas o importante é justamente isso, é acessar isso, né? Sim. Eu acho que a técnica chega quando a pessoa está preparada, né? Eu imagino assim, se em 10 anos atrás eu tivesse conhecido uma ferramenta dessa de constelação, eu ia falar, imagina, eu quero um negócio desse. Eu tinha um monte de preconceito, eu nunca ia querer fazer uma constelação. Então, a técnica chega quando a pessoa está preparada. É aquela coisa da vibração, né? Eu mudo a minha vibração, a gente vai atraindo as coisas para chegar naquele objetivo que eu quero, né? E é isso. E mais uma coisinha nisso que você falou, de eu estar preparada. Realmente, eu vou buscar aquele terapeuta que está em sintonia. Sim. Né? Então, por isso é muito importante prestar atenção, porque a pandemia ela ajudou muito com a internet, as pessoas a se conhecerem, a buscarem essas ferramentas, buscarem aprender, mas, infelizmente, ela possibilitou também
que muitas pessoas que fazem um cursinho ali na esquina, ou um cursinho, como eu costumo dizer, às vezes, ela não pagou nada, né? Fez de graça. Muitas vezes é muito bom esse curso, mas muitas vezes ela fez com alguém que não tinha esse conhecimento, que não deu esse suporte. E aí ela sai atendendo. E isso é muito perigoso. Prestem muita atenção nisso, porque principalmente a questão da constelação, você não está lidando só com a pessoa, você está lidando com todo o sistema familiar dela. E mexer com o sistema traz consequências, né? Não consequências só para a pessoa, mas para o terapeuta também. Sim. Porque toda ação traz uma reação. Sim. Então, a pessoa tem que ter muita responsabilidade para fazer isso, ela tem que ter muito cuidado, muita amorosidade para tratar com o outro e principalmente não julgar a história do outro, é a história dele, é o que ele tem de aprendizado. O não julgamento é princípio básico, né? Isso é que a gente aprende ali no básico do Theta Healing. E uma coisa que eu quero ressaltar, Sol, é muito importante isso que você falou de você fazer atendimento com pessoas preparadas, né? No Theta Healing a gente tem um site do Theta Healing que é mundial, onde você consulta o Theta Healer lá. Você coloca lá o nome da pessoa e vai trazer para você as certificações que ele tem, que essa pessoa tem, essa terapeuta, desde quando que essa pessoa é Theta Healer, se a pessoa tem 1, 2, 3, 10, 20 cursos. Então, é muito importante isso, você ter segurança de quem vai te atender, né? Todas essas meninas do projeto, elas já estão praticando, elas têm o registro lá no Theta Healing, então vocês podem ser atendidas sem medo algum. Amores, quem quer ganhar uma sessão aí da Sol? Terminando a live, eu vou postar no meu stories o post para vocês marcarem ali 2 pessoas, seguir as terapeutas e concorrer. No final do dia, a gente vai sortear uma sessão. Pode ser umas 6 horas, Sol? Tá tudo bem para você? Pode. Então, mais ou menos umas 6 horas, eu vou fazer o sorteio da sessão. Ai, Beth! É isso aí. Quem coloca eu tem mais probabilidade de ganhar porque o universo tá vendo que você quer. Gratidão, Sol. Foi muito bom falar com você. Espero que a gente faça outras lives falando mais. Quem tiver dúvida de constelação, gente, e vai lá seguir a Sol, vai marcar a constelação com a Sol, vai marcar a sessão de Theta Healing com a Sol, que a Sol é maravilhosa, amorosa. Ela vai ficar com você e vai te cuidar de você de um jeito muito especial, desse jeitinho amoroso aí, né, Patrícia? A gente sabe o jeito que a Sol é, não é verdade? Gratidão, amor. Gratidão, Sol. Fica à vontade para falar. Agradeço. Fica à vontade para se despedir, Sol, querida. Eu quero agradecer muito o pessoal que entrou, que veio para assistir. Agradeço muito a você, Val, essa live. Confesso que eu tenho uma resistência com isso. Quanto tempo que eu tô chamando a Sol para fazer live? E o NUPEP também, como eu falei no início, que foi onde eu iniciei, ele tem um canal no YouTube com aulas muito boas, com aulas muito importantes, para que você aprenda realmente a se conhecer, a saber quem é. Então, eu vou deixar também no meu canal o link do NUPEP. Se alguém quiser entrar, fique à vontade. Tá bom? Gratidão, Sol. Gratidão, meus amores, alunas queridas, clientes, parceiras. Meus amores, gratidão. E quem quiser concorrer à sessão, a gente vai fazer o sorteio às 18 horas. Vocês têm a oportunidade durante o dia inteiro de marcar as pessoas ali para concorrer. O sorteio vai ser gravado e eu posto no Stories marcando. Se tiver dentro das regras direitinho, vai ganhar a sessão da Sol. Olha que bênção, gente. Um grande beijo, ótima semana para vocês. Até a próxima.
A gente tem live novamente na segunda-feira, às 11h11. Segunda e quinta, gente, 11h11. Estejam aqui com a gente. Um grande beijo para vocês. Gratidão, Sol. Gratidão a todos.